Esse é um trabalho que estamos desenvolvendo. Vai ser um problema. Esse é um trabalho que estamos desenvolvendo junto com a Camila, que é minha estudante de mestrado, estou orientando ela, e o Felipe, que foi meu aluno de doutorado, já terminou faz umas 2 semanas. E então, temos resultados preliminares muito interessantes que tem muito a ver com coisas que vocês já ouviram aqui, que é a isotropia do universo, tá? Então, trouxe a foto deles para vocês conhecerem eles, certo? Então, esse aqui é um cartoon, é bem rapidinho, só para ter uma ideia de como a gente pode mostrar, em termos bem pedagógicos, o processo de formação de estruturas no universo, né? Então, o universo, então, originalmente era, segundo o que nós entendemos, analisando todos os dados, ele era muito homogêneo. Então, não dá para ver aqui as pequenas inhomogeneidades, então por isso a gente faz um zoom nessas pequenas inhomogeneidades, e a gente vê então essas pequenas. Isso que vem aqui vocês podem traduzir mentalmente. Eu não coloco muitas fórmulas, não porque não gosto de fórmulas, ao contrário, eu sou de formação, sou físico-matemático, sino porque eu acho que a primeira abordagem de uma pessoa é mais com vídeos, não? Com movies, se fosse o caso, mas também com figuras, com fotos, com gráficos, eu acho inicialmente um pouquinho mais fácil de entender. E as formas podem ser preenchidas oportunamente. Então, o nome correto dessas manchinhas é perturbações primordiais de densidade, não? Então, vocês, grosso modo, veem que tudo está aí mais ou menos uniforme, não? Isso é em cima de um zero, não? Em cima e embaixo de um zero, ou seja, tem um valor médio, que seria o zero, então tem coisas em cima e tem coisas embaixo do zero. Essas são pequenas inhomogeneidades principais. Então, vamos nos concentrar nessas 2 regiões aqui. Então, em azulzinho, são regiões de sobredensidade, e em laranja, amarelo alaranjado, subdensidade, né? Então, veem que a coisa está mudando pouco a pouco. Essas são o que me referi. Então, vocês têm regiões onde tem sobredensidade respeito de um nível zero, digamos, e tem subdensidades respeito desse nível zero, certo? Aqui a coisa está tendendo para um desfecho interessante. Então, nessa região, acontece que está se formando a região que tem mais massa, por pura atração gravitacional, ele vai continuar puxando, e a região que tem menos massa, uma região under density, ela vai fazer exatamente o oposto, não? As vizinhanças que têm mais massa vão puxar, por a interação gravitacional, vão puxar a massa que está aí. E, afinal de contas, a gente compara isso com o que vê. Essa aqui é uma foto do telescópio espacial Hubble, não? Mas vocês recentemente sabem, foi muito publicitado, o telescópio espacial James Webb obteve mais ou menos a mesma informação, não? Tem regiões, então, onde se formam as estruturas, que hoje chamamos de galáxias, que são que se juntam e formam aglomerados de galáxias, e tem regiões onde são muito menos povoadas e chamamos de vazios, tá? Muito bem. Agora vou fazer uma coisa, o mesmo cartoon, mas um pouquinho mais profissional. Então, o universo primordial, vocês podem imaginar ele, não? Fecham os olhos e é uma coisa tipo, vocês estão aí num barco, no mar, no meio do mar, no meio do nada, vocês sabem que tem essas, já viram filmes, se não experimentaram isso em primeira pessoa, já viram filmes, não? Que tem as pequenas ondulações no mar, o nível de água então subindo e descendo pouquinho, não? Então isso representa mais ou menos essa situação, não? Pequenas perturbações em cima de um nível zero, digamos, não? Essa simulação chama do milênio. O nome é porque o projeto foi iniciado no final do século passado. Os resultados não saíram no ano 2000, teve alguns problemas técnicos, saiu no ano 2005, foi muito publicitado,
se chama Simulação do Milênio, uma simulação cosmológica do milênio, muito bem feita e que foi uma sensação no ano 2005, 2006, por aí. Então, é uma nuvem primordial, né, de perturbações primordiais, está mudando o redshift, né? Mudar o redshift significa que estamos indo do passado para o presente, né? O presente é redshift 0, por definição, e aos poucos vocês veem o que está acontecendo, né? Então, essa característica que está mostrada aqui na simulação do milênio foi obtida fazendo outras simulações com outros ingredientes e todas têm as seguintes coisas que vou mencionar em comum, não? As simulações mostram uma estrutura filamentosa, onde os filamentos se juntam, é mais luminoso, representando corpos mais massivos. Tá? As regiões mais escuras são aparentemente privos de conteúdo material, e por isso o motivo pelo qual aparecem escurecidas é porque não tem matéria dentro, ou tem muita é tudo relativo, não são vazios perfeitos, são muita pouca matéria comparando com o valor médio, digamos, não? Então, aqui, nas regiões onde os filamentos se cruzam, então, aparentemente, tudo indica que se formariam, então, os clusters de galáxias. Então, os aglomerados acontecem, são observados, segundo as simulações, nas regiões onde os mais filamentos se intersecam, então, mais chance de ter aglomerados de galáxias. Tá? Outro tipo outros autores do mesmo tipo de simulação, não? Nuvem primordial, lá atrás, no tempo, intermediária e hoje em dia, não? A mesma estrutura filamentosa, que inclusive foi comentada já por alguns dos colegas que me antecederam, não? E claro que tem dois tipos de perguntas bem diferentes, porque são propriedades diferentes. O universo é homogêneo e o universo é isotrópico, ele é ou não é, como é que a gente faz, não? Até o século passado, muitos de vocês nasceram entre o final do século passado e o início deste século, não? Porque vocês estão na faixa dos 20 e tantos anos. Então, deixem contar para vocês que eu venho de mais longe, não? Até o ano 92, até o ano 90, os dados, primeiro que não eram públicos assim, não? Porque não existia a internet, era difícil, não? A internet começou ter os seus inícios comerciais na década de 90, mas para algumas instituições acadêmicas, tipo o CERN, não? Esse grande acelerador de partículas lá em Genebra, foi na década anterior, mas era muito restrito. Então, e-mail ou Gmail são coisas que surgiram lá pelos anos 95, por aí, não? Para as instituições acadêmicas e muito rapidamente comercialmente, não? Então, se tinha dados, não tinha como pegar esses dados, não? Esses dados, por exemplo, que trabalhou Carlos, que agora estão disponibilizados na internet, de radiogaláxias. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa, não, que queria usar esses dados, então ele mandou um mail para algum colega e mandaram os dados de volta em alguma fita magnética, não? Para ele ler os dados, e essa era a forma de usar os dados de surveys astronômicos, de levantamentos, ou seja, basicamente vinha em algum formato, via correio, e você usava quando ele chegava, não? Mudou muito, então, na década de 90 para cá, não? Os dados são disponibilizados em sites e você pega eles. Então, o avanço nas intenções das pessoas, não? As pessoas tinham intenções, tinham ideias. De que vive um cientista? Não estou falando salário, estou falando do seu trabalho profissional. Todo cientista vive das suas ideias. Não tem outro jeito. Se você não tem ideias científicas, você não vai para frente. Suas ideias podem ser boas, podem ser ruins. Um cientista pode ter muitas ideias boas e algumas ruins. É o normal, não tem problema.
se você tem ideias ruins, com o tempo você vai aprimorando, essas ideias ruins viram menos ruins e depois são boas ideias. Tem flashes também, não? Tem alguém, não? Você concordou, tem flashes aí. Ou seja, que a gente está dormindo e de repente diz, não, a solução desse problema é tal, não? Se levanta, anota para não esquecer no dia seguinte, para não pensar que estava sonhando, e depois a ideia vira paper, não? Vira artigo. Isso também acontece. Mas antes era muito mais difícil porque os dados não estavam disponíveis. Hoje não. Hoje todo mundo tem internet nas instituições, não tem internet rápida. Você pega os dados e diz, o que quero fazer com esses dados? Eu quero estudar a homogeneidade do universo. Pronto. A literatura dos últimos 10 anos traz mais ou menos a receita de bolo. Você estuda, se encontra uma coisa interessante, você submete para publicação, se submete ao juízo dos pares, uma coisa que é muito boa em ciência e que não existe em outras áreas. Todas as ciências funcionam assim, já devem ter ouvido falar das vacinas anti-Covid, não? Passam por pares, revisão de pares, na literatura e também na Anvisa, para ser aprovados pelas instituições que resguardam a saúde pública nos países. Funciona igual em astronomia e astrofísica, não? Se escreve seu artigo bem explicado, com seus resultados científicos, que você considera muito interessantes, aí o árbitro pode dizer, essa ideia já foi publicada tanto tempo atrás, essa ideia não é interessante, e aí você pode melhorar, aumentar o conteúdo para ficar mais interessante, ou eventualmente pode trocar de revista, onde encontra alguém um pouquinho mais de mentalidade mais aberta para que entenda melhor seus resultados, por exemplo. Então, tem os dados muito interessantes disponíveis e a gente pode testar suas ideias sobre se o universo é isotrópico ou não. A isotropia do universo já foi bastante estudada para aqueles dados bem profundos porque são bem antigos, da radiação cósmica de fundo, não? Eu mesmo já dediquei bolsas de estudo, meses de bolsas de estudo para estudar a isotropia da radiação cósmica de fundo, a isotropia estatística da radiação cósmica de fundo. Essa fase já passou, os dados já foram muito estudados, não só por mim, por muitas outras pessoas, mas o que não tem sido feito é estudar a isotropia do universo local. Então, o universo local é nossa vizinhança, não? A gente não fala vizinhança no sentido estelar, não falo das estrelas próximas a nós, nem próximos da galáxia onde a gente mora, que é a Via Láctea, não? Então, qual é o universo local? Então, o universo local é mais ou menos até 0.2 em redshift, não? Hoje de manhã, não sei se vocês viram as contas que fazia Rodrigo, foi Roderick, não? Quando a explicação sobre a interpretação do quasar, não? Aquele quasar estava em 0.16 e ele calculou a distância usando a lei de Hubble. Isso está certo até 0.2, por exemplo. Então está ótimo. 0.16 é menor que 0.2, está bom. Esse aqui são uma compilação dos objetos observados até 0.67, se não errei aí tem que olhar nas denominações dos objetos. E a pergunta é se os dados sobre o universo local dizem algo sobre nossa isotropia, sobre a isotropia do universo local. Então, aí eu fui atrás de um catálogo que também foi estudado pelo Felipe. A gente está usando bastante esse catálogo, tá? Porque a gente tem ideias e a gente quer testar essas ideias, não? De novo, é assim como a gente age profissionalmente, não? Esse catálogo é bom por vários motivos. Ele traz informação do universo local, ele é numericamente denso, que é importante para fazer contas, então, porque todos os dados, se você tem poucos dados sobre alguma coisa, então o seu erro estatístico é muito grande. Então, se sua densidade numérica, ou seja, objetos observados por grau quadrado, é alto, então seu erro estatístico é subdominante e você pode se dedicar a estudar coisas interessantes, não? E se esquecer de que tem ruído estatístico no meio. A parte que vocês não veem aí é por causa da galáxia, não? A galáxia atrapalha e são feitos esses cortes.
Vocês podem acreditar que eu quis trazer, eu tenho slides que explicam por quê, só que não tive tempo. Eu quero mostrar para vocês por que todos, essa forma do céu já foi apresentada por todos aqui nos últimos 3 dias. Essa aí é a esfera celeste, não? E aí falta alguém que pergunte, não? Mas como a esfera celeste não é redonda? Por que ela é desenhada como uma elipse? Então, o que acontece é o seguinte, não? Antigamente, não muito antigamente, quando se iniciaram as viagens em caravela, não? Quando os grandes navegantes começaram a sair dos portos europeus para conhecer outras terras, tentando descobrir rutas para o comércio das espécies, entre outras coisas, também para conquistas e essas coisas, mas vamos deixar isso um pouquinho de lado, conquistar terras, essas coisas. Então, eles precisavam de mapas, certo? Agora, em que formato vêm os mapas? Então, você pode ter mapas no papel? Pode. Depois que é feita uma transposição, você consegue passar a informação do mapa mundi, não? Porque já se sabia que a Terra era um objeto bidimensional, superfície da Terra é bidimensional. Então, você precisa passar a informação de uma esfera que é bidimensional e que ocupa espaço, dependendo do tamanho da esfera. Você pode passar toda essa informação em papel, que é um mapa cartográfico, você dobra o mapa e bota no bolso e não ocupa espaço nenhum, não tem problema nenhum. Só que essa função tem que ser feita por pessoas que entendem de como passar a informação que está no mapa mundi para o papel. Isso não é fácil. Tem coordenadas para transformação cartográfica, tem um monte, deve ter umas 200 por aí no mercado. Mas tem uma que deu sorte, digamos, para os astrônomos deu sorte. Chama de projeção cartográfica de Moll-White. Então, ela transforma as coordenadas de uma esfera em coordenadas em papel. Qual é a vantagem de... Por que Moll-White deu sorte? Ele provavelmente sem saber, não? E nessas coordenadas, esses quadradinhos, esses quadriláteros que você vê aqui, não são todos da mesma forma, mas isso não interessa. Todos eles têm o mesmo tamanho. E isso é fantástico para a astronomia. Por quê? Vocês se lembram daquela fórmula que colocaram algumas pessoas aqui que me precederam, que o fluxo é a unidade de energia por unidade de tempo por unidade de área. Então, é L dividido 4πr quadrado, que é a área da esfera. Então, a área do detector é importante. Não interessa a dimensão linear do detector nem a dimensão cúbica do detector que vai detectar fótons. Interessa a área do detector, onde vai entrar a luz. E como a área é igual, então vocês já sabem que se a luminosidade é igual, então como a área é igual, o fluxo é igual. Tá? Então, essa propriedade só é possível com a transformação de Moll-White. Carl Moll-White, um matemático cartógrafo. Certo? Bom, então, como funciona? É mais ou menos assim. Vocês têm uma esfera. A esfera celeste não pode ser observada totalmente por causa de que a galáxia atrapalha a informação de ondas eletromagnéticas. Essa poeira que oscurece muitos comprimentos de onda. Então, também oscurece a observação desse survey aqui. Então, quando vocês têm uma transformação de uma esfera num plano, então por isso essas partes ficam separadas, as partes azuis ficam separadas, mas esse pedaço aqui, ele é parte desse pedaço lá, por isso esse e esse são um só, não? Eles não estão separados 180 graus ou 360 graus, eles estão juntos, não? Porque eles formam parte da esfera celeste, tá? É só que vocês não veem porque ela foi aberta e então ficou dessa forma, tá? Então, por isso, elas são pintadas da mesma cor, não? Ele é parte do mesmo... Esse lado aqui é identificado com esse lado aqui, não? Então, esse pedaço aqui é continuação desse pedaço aqui, tá? Bom, não são coordenadas galácticas, então não dá para ver
muito bem, mas o azul é o hemisfério norte e o laranja é o hemisfério sul, tá? A gente só analisou o norte, tomamos só como ilustração. Também analisou o sul, mas digo, aqui não vou mostrar o sul, porque o que nós encontramos é mais interessante no norte. Então você imagine, se você tem um aluno de mestrado, e vamos estudar com esse aluno de mestrado a isotropia do universo local. Então, vocês que pedem para esse aluno fazer? Bom, todos aqui ouviram dos palestrantes que me precederam que isotropia é o quê? Isotropia é que eu olho nessa direção e observo a mesma coisa que está aqui, observo a mesma coisa que está aqui. Direções diferentes, devo ter a mesma informação. Não? Foi isso que vocês ouviram dos meus colegas, certo? Isotropia é isso. Muito bem. Então, eu pedi para a Camila dividir em quantas sessões pudéssemos. Não pode ser não pode ser regiões muito pequenas, porque precisa de uma densidade numérica mínima de objetos. Então, ele estudou com iniciativa própria e também com minhas sugestões, estudamos algumas configurações. Essa aqui é uma das que deu certo, não? Certo? Essa aqui é uma das que deu certo. Então, agora já dividimos. Dividir já dá um pequeno trabalho, mas tudo bem, dá para fazer, certo? Com um pouquinho de paciência, a gente consegue. A pergunta seguinte, tá bom, e agora o que faço com essas sessões? O que faço que outras pessoas não tenham feito e publicado já? Então, vocês ouviram de Carlos. Carlos tem feito, por exemplo, contagem numérica. Então, ele conta quantos objetos tem e compara esses números. Não? Então, aqui tem 3.000, 3.100, 2.500, compara. Não? E vê, é uma forma, por exemplo, não? Contar objetos e ver. Mas isso tá bom, mas a gente quer um pouquinho mais, não? A gente precisa usar as ferramentas que aprende, não? Vocês já assistiram a Largados e Pelados? Já? Ok. Como funciona Largados e Pelados? Funciona assim, vocês têm uma ferramenta, uma pessoa tem uma ferramenta, a outra pessoa tem uma ferramenta. Às vezes levam facas porque precisam cortar para fazer, para cobrir-se, não? Para fazer abrigo, não? Também para matar bichos, por exemplo, não? Também precisam de faca. Outros, se vão a uma zona tropical, preferem levar a mosquiteiro, não? Porque dá para ver que realmente em determinadas regiões de Centroamérica, por exemplo, tem hordas de mosquitos que acabam com o participante mais bem-humorado, tiram do sério. Deve ter sido difícil para o ser humano sobreviver à praga de mosquitos, não? Mas então, vocês precisam de uma ferramenta para pôr em prática, por exemplo, a procura por comida ou por abrigo, não? Então, a ideia é mais ou menos a mesma aqui, não? Vocês têm ferramentas que você adquire na graduação e você usa essas ferramentas para seu trabalho profissional, para desenvolver suas ideias, não? Se você não tem a maturidade para fazer isso, então você faz uma pós-graduação e aí você não digo treinado, mas você é conduzido, você é orientado para aprender boas ferramentas que vão servir para seu futuro profissional. Então, essa é a forma como eu enxergo uma pós-graduação, por exemplo. A pessoa vai ser munida de mais ferramentas das que tinha antes, ou se tinha, mas aprendeu não muito bem, vai ter a oportunidade de polir suas ferramentas para pôr em prática suas próprias ideias científicas para sair adiante, não? Porque todos nós, a humanidade como um conjunto vive de progresso só se consegue se você vai adiante com suas ideias, não? As ideias servem para quê? Para resolver problemas. Problemas não são obstáculos, problemas são oportunidades para seguir adiante, problemas são oportunidades para aprender. Então, aqui a gente aprendeu. Para mim também foi uma surpresa, não? Qual é a ferramenta mais básica que vocês combinam aqui um prêmio Nobel, como Peebles, que saiu, a foto também foi apresentada esses dias. Peebles ganhou o prêmio Nobel recentemente. Qual é a ferramenta mais básica que ele usou quando estudou galáxias? A função de correlação dos dois pontos.
a função de correlação não depende de nenhum modelo cosmológico, não depende de se Newton está certo ou está errado. A função de correlação de 2 pontos, ele mede a probabilidade de objetos estarem afastados a uma certa distância. Você só precisa de calcular a distância angular entre pares e fazer uma contagem tipo histograma. Muito bem. Essa área número 2, prestem atenção, porque ela é muito interessante. Então, Camila fez a função de correlação de 2 pontos angular das 6 regiões que vocês veem aqui, tá? E isso foi o que ela encontrou. Aí vocês dizem, o universo local é isotrópico. Então, tem um problema aqui na área 2, não? Se vocês consideram a barra de erro pode ser obtida de várias formas. Tem uma forma profissional, que vocês também aprendem a fazer. Felipe ajudou Camila a fazer isso, ela já sabe fazer. Então, as barras de erro são obtidas de forma profissional e dizem o quê? Se, por exemplo, aqui vocês têm pontos que estão em cima do zero, mas com a barra de erro caem dentro de um sigma de incerteza, está com o zero. Aqui também. As barras de erro livram todos esses 5 de dizer alguma coisa que não seja que todos estão, na média, todos estão ok. Mas essa região 2 não. Essa região 2 tem alguma coisa estranha, porque nem com a barra de erro ela consegue chegar no zero. Ela está bem abaixo. Então ela está dizendo o quê? Aqui faltam pontos, faltam objetos. Isso não dá para ver, como já também o Rodrigo, que me antecedeu, falou, não dá para ver muito bem a olho nu. Não? Parece que na 2 tem alguma coisa estranha, mas é melhor usar ferramentas. Então, a função de correlação, com as barras de erro bem calculadas, diz que a região 2 tem alguma coisa de espetacular. Qual é o tamanho do buraco? Mais ou menos 15 graus. A gente ainda vamos calcular qual é a significância estatística. Isso a gente tem que fazer, porque isso o árbitro da revista isso vai pedir. Qual é a significância estatística do seu resultado? Todo mundo pede isso. Então, não adianta submeter um artigo se você não tem isso. Não? Eles vão pedir. Então, a gente vai calcular. Não? A gente não sabe onde estão esses buracos. Essa é a vantagem da função de correlação de 2 pontos. Ela é neutra. Ela não é baseada em nenhum modelo cosmológico, em nenhuma hipótese. Ela só precisa dos pontos e das coordenadas angulares dos pontos para fazer a conta. Tá? Mas a desvantagem é que ela não diz em que parte está esse buraco. Então a gente tentou por outros caminhos e ao final a gente caiu se chama função densidade cumulativa. O que é a função densidade cumulativa? Então, vocês têm um histograma que diz, eu tenho tantos objetos nessa distância, tantos objetos nessa outra, etc. Vocês têm um histograma, não, da distribuição dos objetos por distância. A distância também é fornecida pelo alfalfa, uma coisa que também é boa, porque, como é local, tem formas de calcular distância, algumas já mencionadas aqui, como Parallax, Cepheidas e também por Tully Fisher. E então a gente faz o que com a função cumulativa? Então, pega a primeira barra do seu histograma de distribuição de distâncias e esse é o primeiro ponto. Pega o segundo e o segundo ponto vai ser a soma da segunda barra do seu histograma com o primeiro. O terceiro ponto, aqui o terceiro ponto é a soma do primeiro mais o segundo mais o terceiro, etc. E cada ponto é normalizado pelo total de objetos que você tem na região 2, na área 2. Por isso que é tão pequenininho, porque está dividido pelo total de objetos, que são como 2.000, mais ou menos. E aí vocês que observam que tem uma região aqui entre 50 e pouco megaparsecs e 100 megaparsecs, onde sim, esqueci de mencionar que a linha tracejada aqui é a distribuição esperada se tudo fosse homogêneo isotrópico, né? E gaussiano também, se não me engano.
aqui está em cima, então aqui tem um excesso de objetos nessa região, mas a gente não está muito interessado no excesso, por enquanto. Tem essa região aqui que claramente está abaixo da tracejada, essa aqui está tocando, não está nem em cima nem embaixo, e essa parte aqui está tudo embaixo da tracejada, né? Então, qual é a nossa interpretação? Então, esses são os resultados, né? Agora, como você interpreta? Para isso, você tem um pouco de treinamento, claro. Parte do treinamento é que a gente tem que usar muito a literatura de outros colegas, outras equipes de pessoas que já estudaram coisas parecidas, né? Então, a gente tinha eu tinha esse artigo guardado faz um tempo. Eu não entendia bem para que ele podia servir, para ser honesto. Eu sabia que era interessante, mas eu não tinha ideia para que ele poderia servir. Então, a primeira coisa foi identificar que essa região, foi identificar que a região 2, ela está numa parte do céu, que a gente tem as coordenadas dela, e a gente interpreta essa região 2, a gente sabe que essa região 2, pela ascensão recta e declinação, que ela está aqui, né? Aproximadamente está aqui. Tá? O resto são as outras áreas, né? Mas eu agora estou focado na área 2. Tá? E esses são dados de 2 surveys, os pontos pretinhos são dos surveys do Sloan e os vermelhinhos são do alfalfa, mas são do alfalfa antes do final do survey, porque todo levantamento astronômico ele tem partes, não? O projeto começa, quando tem suficiente número de dados, fazem um release, depois eles continuam, etc., até que chegam no final, que já acham que observaram tudo o que tinham planejado observar, e aí dão o último release, digamos, o release final, não? Então, esse aí é intermediário, esse não é o release final Mas aí, com os dados parciais, já dá para ver esse artigo de Morman et al., Crystal é o nome da moça, ele já dá para ver que eles encontraram essas regiões que estão em círculos azuis, elas são regiões que eles encontraram com um programa que se chama Void Finder. Void Finder é um buscador de vazios, não? Então, ele já tinha encontrado que essas regiões têm chance, não? Tem probabilidade de ser regiões vazias, não? Vazias, de novo, não é zero absoluto, não quer dizer que não tem nenhuma galáxia, senão que tem muito poucas em relação à vizinhança. Então, tem essas regiões aqui que estão justo, se vocês projetam, então, porque a gente está olhando por aqui, não, o céu projetado, tem regiões que têm chance, então, de ter muito. Claro que tem outras regiões também que têm voids, não? Claro. Mas, por exemplo, aqui, não? Todo isso aqui, quando for projetado, esse aglomerado, esse filamento que está aqui, ele no qual tem um aglomerado, com certeza, todo isso, quando for projetado, vai compensar o vazio, não? Aqui não tem essa situação. Aqui não tem um super aglomerado ou vários aglomerados que possam, quando projetado, mostrar essa situação. Certo? Tem isso aqui sim, não? Tem uma sobredensidade aqui, não? Que é parte desse filamento aqui, provavelmente. Não? Bom, a gente interpreta nossos resultados dessa forma aqui, não? Então, essa parte aqui pode ser uma região com chance de ser vazio, de corresponder a essa região de aqui. ¿Por quê? Porque essa distância aqui corresponde a essa aqui, não? Aqui fiz aqui com mais cuidado. Essa região aqui é 160, aqui 10.000 km por segundo. Tem que usar a lei de Hubble para convertir, mas não é nada difícil. E aqui é 200 e alguma coisa, 215, se não me engano. Aqui 15.215. Então, nessa região daqui, tem grande chance, então, de ter esse void aqui, não? Essa região aqui é bem significativa do vazio, não?
Na literatura, esse void já foi mapeado, né? Só que foi mapeado de outra forma, não com a função de correlação e não com a função cumulativa, né? Eu vou mostrar como é que eles se encontraram. Mas esse aqui é um desenho do que Tully e companhia e colaboradores acham que é o universo local, né? Então, tem sim, atrás da Via Láctea, né? Milky Way, a Via Láctea que está aqui nesse pontinho, atrás dele, então, tem um vazio gigante, né? Alguns da literatura dizem que é em torno de 300 megaparsecs. Não tem perigo de a gente ser sugado para lá, porque, ao contrário, o void tem um void tem o efeito oposto a um atrator, né? Ele expulsa. A gravitação faz com que um void funcione como um expelidor, né, de matéria. Por isso que é void. Mas a ideia que está por trás disso é clara, né? Se o void está expulsando matéria e a gente está na beirada do void, talvez a gente foi parte do void no passado. Não sou eu que disse, não? É o Tully. Não sou eu que inventei. Aqui tem o mesmo void, mas escurinho aí para diferenciar melhor as cores. Então, como é que fazem os astrônomos para saber que tem void ou que não tem void? É mapear as velocidades, chamamos de peculiares. Tirando a expansão do universo, não? Retirando esse fator, e para isso se usam as coordenadas móveis, então é possível mapear quais são as velocidades peculiares dos objetos da nossa vizinhança, não? E então esse é mapeado dessa forma, não? Então a setinha está dizendo qual é o vetor velocidade, então os objetos estão saindo do void, não? E como medem as velocidades? Não é como se medem em terra, não? As velocidades se medem com a distribuição de matéria, não? E esse é um invento velho, não? Esse é um invento de Kaiser do ano 87. Medindo a distribuição de matéria é possível construir o campo de velocidades, tá? Bom, conclusão parcial, porque estamos trabalhando ainda, não? São resultados dos últimos dias, máximo uma semana, não? Então, tem realmente uma região enorme, privo de galáxias, em particular de galáxias H1, porque o catálogo alfalfa é mapeamento de galáxias H1. A posição inicial do void, onde é possível detectar por essas ferramentas, é 100 megaparsecs, que vocês veem, que se vocês percebem, aqui, não? Por aqui, ele pode ter começado por aqui. Esse aqui, bom, não é muito... essa região aqui está entre esses dois aqui, não? Então pode ser parte de um filamento entre duas regiões vazias, não? Então começa em torno de 100, até onde nós podemos ver, começa em torno de 100 e termina, nesses dados, terminaria em 260 por aí, mas talvez com dados mais profundos as pessoas tenham detectado que ele é um pouquinho maior, não? O único que a gente não concorda é que ele não é um void sozinho, gigante, sino que ele pode ser explicado muito mais facilmente dentro do modelo de concordância cosmológica como uma coleção de voids, não? Que foi o que a Morman sugere, não? Ou seja, nós não concordamos com Tully no fato dele ser um void sozinho gigante, segundo a literatura, entre 200 e 300 megaparsecs de tamanho. Achamos mais facilmente explicável se ele for um conjunto de voids que, na linha de visada, parece uma coisa maior, não? Muito bem. Esse é outro artigo onde também falam sobre quando vocês têm um grande atrator e tem uma região vazia, então funciona como um grande repulsor, não? Tá? Sempre na vizinhança do sistema, vizinhança da Via Láctea. Aqui, só por cultura geral, não? Então, a simulação do milênio, que deu lugar a Aquarius depois. Aquarius é
muitas das pessoas que trabalharam no Milênio, depois trabalharam no Aquarius, é mais refinada que a do Milênio. Tem essa aqui que não conheço muito, mas essa aqui é muito mais famosa e tem uma mídia, não? Tem vídeos muito mais didáticos, eu acho, que os anteriores, que vocês podem procurar na internet por Illustres e vão se maravilhar, porque são trabalhos muito bem feitos, não? Sobre simulações cosmológicas. E como diz a Simone, não? Um pouco para incomodar vocês, não? O que vocês acham? Se vocês são presidentes de uma fundação e têm que destinar dinheiro para um projeto como o Hubble Space Telescope, por exemplo, não? Aí vocês dizem, ok, não, para que o Hubble Space? Que vai tirar fotos e vai custar muito e não vai trazer nenhum benefício, não? Vocês financiariam, 20 anos atrás, vocês financiariam o HST? Época de recessão, não? Nos anos 80, o mundo estava em crise econômica, etc. Então, fala. Bom, na minha opinião, o custo-benefício é zero, não? O custo é zero porque o benefício é infinito, não? Quanto o ser humano, a humanidade, como conjunto, progrediu com a informação que trouxe o Hubble, não? Quantas mentes foram inspiradas pelas fotografias que o Hubble trouxe, não? Pessoas que dizem, eu fico curioso por entender o que está nessa fotografia e correm atrás e estudam a astrofísica porque querem entender o significado do que está na fotografia, não? Então, não tem como evaluar esse tipo. Agora, por que isso é financiado em algumas sociedades, não se importam em financiar esse tipo de projetos e em outras não? Já ouviram falar do Império Romano? Sem dúvida nenhuma. Até agora os romanos ganham uma grana cobrando por ingresso no Coliseu, que é uma herança do Império Romano, não? O Império Romano dominou quase toda a Europa, não? E por muito tempo. Mas um dia acabou. E acabou bem rápido. Alguém sabe por que acabou? Claro, alguns chefes militares foram caindo, morrendo, etc. Então perderam soldados, e etc. Mas qual é o motivo principal, ou substancial? Não foi pela troca de Césares, porque saiu César, entrou outro César e o Império bombava. E quando estavam em crise, organizavam os famosos circos romanos, não? Para o povo apoiar aí aos governantes, não? Não foi por isso que o Império Romano caiu. Vocês já passaram pelo ensino primário, médio e secundário, não? Vocês já fizeram operações de multiplicação com números romanos? 20 por 20 e 400, não? Vocês conseguem demonstrar isso em números romanos? Os romanos caíram porque eles não tinham como contabilizar tudo o que eles surrupiavam dos povos invadidos. Não tinham como, com números romanos, fazer a contagem de tudo isso que roubavam. Ele entendeu. Eu fico feliz por vocês entenderem. É um motivo puramente tecnológico, científico. Pior que tenha uma história que contam Eu passei alguns anos da minha vida estudando lá em Trieste, e lá tinha um núcleo forte de árabes, não? Os árabes se confundem com os muçulmanos, são coisas diferentes, não? O muçulmano é uma religião e árabe é quem nasceu nas Arábias, não? Então lá tinha muita literatura, claro, que apoiava, que suportava o conhecimento que vem dos árabes, não? Então uma das histórias que uma vez li em um desses livros ou revistas é que teve alguém que foi no César e disse, olha, esse método dos números romanos não vai funcionar quando vocês passam do linear, de contar 1, 2, 3, para o multiplicativo. E tentou, então, convencer ao César que tinha que trocar por os famosos algarismos.
esses números que vocês conhecem como 0, 1, 2, 3, etc., esses não foram inventados pelos romanos, esses foram inventados por eles, pelos árabes. Eles já usavam isso e queriam introduzir, queriam vender essa tecnologia para o imperador romano. O romano largou. Não, para que se temos nossos números romanos? Pouco depois o império caiu. Não tinham como fazer contas. Sem contas não dá para fazer. Tem outra famosa anedota, Faraday. Sabem quem é o famoso Faraday, não? Inventor do motor elétrico, foi na rainha para patentar o seu prototipo de motor elétrico. E a rainha perguntou, para que serve esse motor elétrico? E aí Faraday, que foi o que disse? Para que serve uma criança? Se só chora, come e faz isso. Agora eu quero ver alguma coisa que vocês não encontrem aplicação do motor elétrico aqui. Em qualquer direção que vocês olhem tem aplicação do motor elétrico. Então, a ciência funciona dessa forma, não? Bom, eu acho que vocês já entenderam. Muito obrigado. Vamos lá. Perguntas? Vou fazer uma primeira pergunta. Armando, na parte onde você fez a divisão das áreas, se você pode colocar, por favor. Isso. Por que o 1 e o 5 ficou assim? Obrigada. Como o Armando mostrou no início, o alfalfa não cobre todo o céu, ele só cobre 1/6 do céu. Então, para tentar aproveitar o maior número de pontos e também manter uma densidade numérica similar entre as diferentes áreas, a gente precisou fazer esse recorte que é irregular, não é um quadrilátero tão bonitinho. Então, por isso que essa região 1 e essa região 5 apresentam essas irregularidades, como se fossem dois retângulos acoplados. As áreas são razoavelmente parecidas, mas o que importa é cada região tem um número de pontos. Então, o que interessa para a gente é a densidade numérica, que é o número de pontos dividido pela área. Obrigado. Tem mais? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida do porquê que vocês discordaram do autor anterior. Por que não é um void único, mas é um conjunto de voidzinhos? A Camila encontrou recentemente literatura a favor e em contra desse void gigante, não? Um void gigante é um pouco assustador, não? Porque para as coisas se formarem, inclusive os voids, não só os aglomerados gases, mas também para os voids se formarem, precisam de muito tempo e certas condições. Ou seja, os voids gigantes não parecem ser muito comuns, pelo menos isso que se vê nas simulações, não parece ser muito comum na simulação. Então, na natureza, talvez não. E então, o modelo de concordância cósmica chamado lambda-CDM, no qual são baseadas as simulações cosmológicas conhecidas na literatura, eles não tem artigos que dizem que esse modelo não favorece a formação de voids gigantes, enquanto que os autores, Tully e etc., eles, com a informação que têm, talvez estão extrapolando, talvez estão exagerando sobre o tamanho desse void. É muito mais fácil ser um caminho do meio, não? Ou seja, não precisa ser um void gigante para interpretar os dados de Tully. Na verdade, ele pode ser tipo um 8, por exemplo, dois voids medianos que estão tangencialmente, por exemplo. Isso já seria suficiente, não precisa ser um void sozinho grandão. Entendi, mas por conta de uma limitação do modelo ou por conta de uma limitação do tempo para formar esse void grandão?
As duas coisas estão juntas, porque quando você faz uma simulação, você leva em conta tudo isso, o modelo a simulação faz a evolução temporal, baseando-se no modelo. Então. Entendi, faz sentido, mas só a minha dúvida é Por favor. A tendência é esses voids virarem uma coisa só, ou dele aumentar por acreção da matéria, ou não? Então, isso pode ser se a gente tivesse informação, por exemplo, que tridimensionalmente esse aqui está em cima e esse aqui também. Então, aí sim, faria sentido um void sozinho. Mas se estão como aparece aqui, não? Se esse filamento está no meio dos voids, então não. Então, depende um pouco dessa distribuição tridimensional, que eu acho que não tem dados suficientes ainda para dizer isso, não? Entendi. E numa questão em relação às outras áreas, teria alguma explicação por que a área 2 foi a que acabou tendo essa concentração maior? Por causa desse aqui, não? Por causa desse aqui. Ele está vários sigmas, ou seja, você teria que aumentar aqui a barra de erro várias vezes para atingir o zero. Não, sim, mas ao longo da evolução da região, teria alguma explicação do porquê que o 2 foi ficando com essa menor concentração em comparação aos outros? Ótimo, ótimo. Então, a Camila fez também uma varredura. Camila responde. Por favor, Camila. Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Não. Por que a área 2 está ficando com essa concentração maior de vazio em comparação à região do entorno? É pela varredura que você fez. Sim, a gente foi fazendo vários testes, foi fazendo vários recortes e vendo o que aconteceria. Então, vocês podem notar ali que diz que é a versão 4 dessa configuração. Então, isso. Tem outras 35, né? Então, quando a gente faz essa divisão, outros testes foram feitos depois, analisando só a região 2. Sabe o fotógrafo que tenta encontrar o melhor enquadramento? Então, a gente foi fazendo isso depois e essa sobredensidade foi aparecendo de novo. Então, é algo persistente nessa região do céu. Eu posso dar uma explicação e o Armando complementa? Pode. Que o estudo dos voids mostra que essas regiões vão perdendo matéria e essa matéria vai aglomerando ou formando filamentos ao redor dessas regiões de vazio. Então, a gente geralmente tem uma região de vazio e uma região de aglomerações e filamentos ao redor. E isso tem a ver também com expansão do universo, entre outros fatores. Que a região 2 toda fosse um vazio, não tivesse ponto nenhum. Acredito que sim, né, Armando? Sim. Seria muito mais, teria sido muito mais evidente para outras pessoas, não? Porque essa informação circula já. O Tully disse que ele descobriu isso ao final do século passado, 1990, 80 e tantos. 90. 87. 87, isso. Então, mas não é o caso, não? Não é o caso porque tem alguma coisa aí que nós interpretamos como um filamento que impede que isso seja totalmente vazio na região muito extensa. Não parece ser o caso, não? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado porque aqui os alunos têm que fazer, só um comentário breve, os alunos aqui têm que participar de uma jornada anual, não? Ou seja, cada ano em setembro, muda um pouco a data, mas tem que fazer uma apresentação do que fizeram nos últimos 12 meses, não? É uma espécie de cobrança sobre as atividades, não? Porque as pessoas, para que ninguém lá fora pense que 12 meses passou olhando as estrelas e não é assim. Então são cobrados com um seminário de 20 minutos e tem uma banca.
e a banca faz perguntas. Então, quanto mais perguntas ela tiver em privado, e isso aqui é em privado, então fantástico, porque quando fizer a defesa pública do seu trabalho, então talvez caia uma pergunta parecida e já sabe o que responder. Por favor, Gabriel. Se esses voids eles são cercados por esses agrupamentos, né, esses clusters, então não deveria, tipo, a densidade em geral, assim, ela não deveria continuar igual, porque se tem um vazio grande, tem uma aglomeração grande em volta também. Certo, mas os aglomerados se formam nas intersecções dos filamentos, não propriamente nos filamentos. Os filamentos são matéria normal, nada extraordinário. Os aglomerados e os superaglomerados, onde tem interseção de filamentos. Então, aqui não parece ter interseção, mas ao lado parece que sim. Aqui parece que não tem interseção de filamentos, mas aqui parece que tem. Aqui parece que tem. Então, nessa região parece que tem filamento só, não interseção de filamentos. E um void desse tamanho, assim, ele é considerado normal ou ele é um pouquinho fora do esperado, assim? Mais difícil de explicar, por exemplo. Então, aí que está. Se houve na mídia, e digo como manchete, não? Pesquisadores da ONU descobriram um mega void, ou redescobriram, ou confirmaram. Provavelmente ninguém vai dar bola porque eu sou um desconhecido do portão para fora, não? Isso é bom, em certo sentido isso é bom. E outra coisa é que Tulip diga isso, não? Então ele tem uma equipe, primeiro que ele tem história, ele é bastante famoso, tem trabalhos interessantes, e esse artigo onde ele assina, não está aqui na figura aqui, onde ele assina, é uma equipe de várias pessoas, não, comprometidas, são 15, 20 pessoas que fazem trabalho. Então, um resultado sério, onde o primeiro autor é famoso. Então, as duas coisas juntas chamam muito a atenção. Isso é bom porque, então, outras pessoas olham para o trabalho dele e podem fazer críticas, porque a ciência funciona dessa forma. Se a gente tem um argumento melhor que o dele, então, os argumentos dele, que ele é famoso e que a ideia é boa, eles vão ser contornados por uma ideia tão boa quanto. Então, é o que a gente acredita que funciona dessa forma também, não? Então, se nós temos uma boa interpretação, com bons argumentos, com bom resultado, função de correlação, função cumulativa, etc., então o argumento dele pode ser rebatido. Ele não vai ficar triste, porque a ciência é assim mesmo, não? Eu acredito que não vai ficar triste, não sei. Alguma outra pergunta? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Tá bom. Armando diz que gosta de pergunta, né? Muito obrigado a vocês. Aquela outra slide, o anterior que você mostrou de Murman, acho que não. Tá bom? Essa daí. De que forma vocês escolhem as regiões? Em princípio, foi uma partição, como Camila falou. A gente vai pegando... Tínhamos que, de acordo à área disponível, que são 7.000 graus quadrados, a gente queria maximizar o maior número de direções, porque então a gente pode estourar isotropia. Tem uma limitação. A gente não pode pegar uma região muito pequena. Sabe por quê? Porque com Felipe, 4 anos atrás, ele fez o estudo da homogeneidade. E então a gente sabe que a escala mínima de homogeneidade é 16 graus, com esses mesmos dados, com alfalfa. Então você não pode pegar alguma coisa que tenha exatamente 16 graus, porque aí está chocando com possíveis inhomogeneidades, tem que pegar mais. Então 16 graus são 16 vezes 16, uma área de 16 ao quadrado. Aqui a gente está pegando 20 por 25, eu acho. São em torno entre 750 e 800 graus quadrados cada uma dessas regiões, em torno disso. Então está bom, para estudar isotropia está bom. Uma outra coisa, elas se repetem assim, se você faz uma varredura angular, a estrutura se repete?
a estrutura mostra compatibilidade com essa curva, esse é o best fit esperado no lambda CDM. Todo mundo espera um power law no lambda CDM. Então, o best fit, está vendo, incluindo a barra de erro, é esperado, está tudo bem, está tudo bem. Todos são compatíveis com o best fit lambda CDM. Esse aqui não é. Mas a gente tem que medir quanto sigma está fora, não? Para dizer, esse buraco tem tal significância estatística. Não?